Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, e hoje nós vamos falar sobre afirmações. Nós estamos dando continuidade à série do livro O Milagre da Manhã. E hoje nós vamos tratar de afirmações. O que são as afirmações, na verdade, que ele fala aqui? Vamos lá. As afirmações, de repente, podem não ser o que parece que é. Por exemplo, eu vou afirmar que eu sou a melhor astronauta do Brasil. Peraí, o que significa isso? Eu vou acreditar que eu sou a melhor astronauta do Brasil agora? Acha que eu vou acreditar? Não vou acreditar. Outra coisa, eu estou fazendo alguma coisa por isso? Também não estou fazendo nada por isso, não estou estudando, não estou fazendo nada. Então, as afirmações que nós vamos tratar aqui, não se trata desse tipo de afirmação. Se trata do tipo de afirmação em ação, naquilo que eu vou fazer para chegar a um resultado. Vamos lá. Então, as afirmações, elas também são de dois tipos. A verbal e a não verbal. Mas nós vamos falar isso daqui a pouco. Então vamos lá. As afirmações são uma das ferramentas mais eficientes para se tornar rapidamente a pessoa que você precisa ser para conquistar tudo que deseja na vida. Então aqui se trata dá trabalho, gente. Precisa trabalhar, precisa ser. Para ser, nós precisamos sair de um estado e nos transformar em outro estado para ser em outro estado. Afirmações permitem que você projete e depois desenvolva o estado mental, pensamentos, crenças, concentração, de que precisa para levar qualquer área da sua vida a um próximo nível, né? Então, para a gente levar a um próximo nível, nós precisamos fazer uma ação. Um próximo nível seria como o quê? Seria como nós subirmos uma escada. Para subir uma escada, você não vai precisar colocar um pé, forçar e subir aquele degrau. É da mesma maneira, né? A analogia vai nesse sentido. Um pé depois do outro para ir subindo para os próximos níveis, para os próximos degraus. E isso exige uma projeção, né, da nossa mente, que eu vou pegar a minha perna, vou elevar ela, colocar, firmar e subir naquele nível. Então, é a mesma coisa, essa questão de subir de nível. Então, vamos lá. As afirmações, na verdade, elas se tratam de um compromisso que nós vamos fazer, um compromisso consciente de nível a nível. Então, por exemplo, né, você fala, afirmar estou afirmando, vou falar que eu vou fazer uma coisa e eu de fato faço aquilo. Então, as afirmações tratam-se de falar e fazer. Por isso que eu preciso ir de nível a nível. Não adianta eu falar que eu vou fazer uma coisa assim mega grandiosa, sendo que aquilo está totalmente fora do meu alcance naquele momento. Então, é mais, eu penso, né? Eu acredito que é mais frutuoso nós pegarmos e subirmos de nível em nível. Eu falo e faço X coisa, subir de nível, falo e faço X coisa, subir de nível. Eu acredito que seja mais rápido ir subindo de nível a nível até que eu consiga chegar lá em cima do que eu tô lá embaixo e querer de uma vez dar um pulo. Isso daí eu acho que não acho muito recomendável. Então, aí por exemplo, eu consegui, pus o meu pezinho na escada, eu projetei, eu vi a escada, pus o meu pezinho na escada, subi um degrau. Toda vez que nós subimos de nível, que nós subimos um degrau, nós fazemos uma afirmação no nosso interior para nós mesmos, não verbal. Então, eu falei que ia fazer e fiz. Aí dentro de mim, o que acontece? Eu começo a brotar a autoconfiança. Então, essa também, a autoconfiança, por eu ter falado e feito, ela passa a ser uma afirmação não verbal dentro de mim. Interessante isso, né? Então, a afirmação verbal.
falo e faço. Afirmação não verbal. Eu obtive um resultado que eu disse que ia falar, que ia fazer, eu falei que ia falar, eu falei que ia fazer e fiz. É disso que se trata, dessa afirmação verbal e não verbal. E essa afirmação, a verbal e a não verbal, elas são muito importantes para construir a autoconfiança dentro de nós. Então vamos lá. E outra coisa, essa questão do nível é importante por quê? Porque a gente precisa, no nosso falar e no nosso agir, nós precisamos ter congruência, porque senão aquilo vai se tornando um peso dentro de nós que, em vez de ser bom, é ruim. Então, por isso que nós precisamos tomar cuidado para fazer afirmações com congruência. O que eu posso fazer aqui no nível onde eu estou? Posso fazer isso? Beleza, vou e faço. Tudo que nós formos fazer, eu tenho que saber que eu consigo fazer. Vai gerar um pouco de esforço? Vai gerar um pouco de esforço, mas eu sei que eu consigo. É disso que se trata. Então vamos lá. Cada um de nós possui um diálogo interno que ocorre dentro de nossas cabeças quase sem parar. Grande parte dele é inconsciente, ou seja, não escolhemos conscientemente o nosso diálogo. Como que nós melhoramos o nosso diálogo? Falando e fazendo. Então, essa afirmação não verbal já vai fazer parte desse diálogo, de sentir que eu tenho capacidade. Contudo, pouquíssimos assumem a responsabilidade de escolher ativamente elaborar os pensamentos positivos e proativos que agregarão valor na nossa vida. Seu diálogo interno exerce uma dramática influência sobre o seu nível de sucesso em todos os aspectos da existência. Então, nós precisamos observar o que se passa dentro de nós. Esse diálogo interno é aquela vozinha que fica falando: eu consigo. Eu não consigo. É essa vozinha que fica falando. E nós precisamos reafirmar conscientemente, intencionalmente, confiar sempre elas, porque existe um viés na maioria de nós de que a gente não consegue fazer as coisas. Seu diálogo interno exerce uma dramática influência sobre seu nível de sucesso em todos os aspectos da existência: confiança, saúde, felicidade, riqueza, relacionamento, etc. Suas afirmações estão trabalhando a seu favor ou contra você, dependendo de como as está utilizando. Se você não projeta e não escolhe conscientemente suas afirmações, está suscetível a repetir e a reviver os medos, as inseguranças e as limitações do passado. O que significa isso? Se eu não escolher conscientemente, eu vou ficar girando no mesmo lugar. Até o dia que eu falar, epa! E começar a agir conscientemente. Eu preciso esperar chegar esse dia? Não, posso fazer isso agora. Mas é uma atitude consciente de fazer isso intencionalmente. Enquanto eu não fizer, eu vou ficar sempre no mesmo lugar. No entanto, quando você projeta e escreve ativamente suas afirmações para que estejam alinhadas com o que deseja realizar e com quem você precisa ser para realizar tais coisas, compromete-se a repeti-las diariamente, de preferência em alta voz. Então, é um compromisso da gente verbalizar as ações que nós pretendemos realizar. Elas são gravadas imediatamente em sua mente consciente. Suas afirmações funcionam para transformar a maneira como você pensa. O que acontece aqui? E sente. Para que você possa superar as crenças e seus comportamentos limitadores e substituí-los por aqueles que necessita. As afirmações, que são compromissos de ações que nós vamos fazer, elas mudam o nosso comportamento. Eu mudando o meu comportamento, eu vou agir de determinada forma. Essa ação de determinada forma que vai me trazer um outro resultado diferente, entendeu? Então, eu
projeta o que eu quero. Aí eu traço o caminho verbalmente que eu vou fazer para conseguir aquilo. Eu faço aquilo lá e aquilo lá me dá um resultado. Naquele resultado eu vou fazer tudo de novo. É esse o tipo de processo que nós precisamos fazer. É um processo. Vamos lá. Como está a sua programação? Vou beber uma aguinha aqui, peraí. Todos fomos programados no nível subconsciente para pensar, acreditar e agir da maneira como fazemos. Fomos programados a nível subconsciente para pensar, eu penso, eu acredito, eu ajo do jeito que eu ajo. Por que eu ajo do jeito que eu ajo? Porque eu penso e acredito naquilo lá. E foi uma programação que veio até nós. Nós recebemos essa programação. Nossa programação é resultado de muitas influências, incluindo o que os outros disseram, o que nós dissemos a nós mesmos e todas as nossas experiências de vida. Então vamos lá. Do que é formada a nossa programação? A nossa programação, o que é? Pensar, acreditar e agir. Da onde que vem isso? Pessoas disseram coisas para nós. Pessoas que têm autoridade emocional, por exemplo, pais, tios, avós, professores. Essas pessoas foram nos programando. Elas disseram coisa para nós. Baseado no que elas disseram, nós também dissemos coisas para nós. E dessas coisas nós construímos experiências de vida, tanto as boas quanto as ruins. Alguns de nós têm uma programação que torna mais fácil sermos felizes e bem-sucedidos, enquanto outros, creio que a maioria, possui uma programação que torna a vida difícil. Veja bem, o que nossos pais, avós, tios, professores, amigos, etc. disseram para nós e que não foi bom, muitas vezes não é que foi a intenção de fazer alguma coisa ruim com a gente, não é nada disso. Muitas vezes foi com a intenção de nos proteger. Aí entra aquela questão do perdão, né? Porque eles só estavam tentando nos proteger, mesmo que não tenha sido bom para nós. Portanto, a má notícia é que se não modificarmos ativamente nossa programação, nosso potencial será esmagado em nossas vidas, limitadas pelos medos, pelas inseguranças e limitações do nosso passado. Então, se a programação não foi boa, ela traz medo, insegurança e limitação. E isso fica repetindo. A não ser que, gente, eu levanto o braço e falo, peraí, agora não. Deu. Devemos parar de nos programar para uma vida de mediocridade concentrada no que estamos fazendo de errado. Mediocridade no que estamos fazendo de errado vem de uma programação. Sendo duros demais com nós mesmos, quando cometemos erros e fazendo com que nos sintamos culpados, inadequados, indignos do sucesso de que desejamos. Mas a boa notícia é que nossa programação pode ser modificada ou aprimorada a qualquer momento. Podemos nos reprogramar para superar todos os nossos medos, inseguranças, maus hábitos e qualquer crença autolimitadora. Aí a gente não é mais criança. Aí a gente cresceu. Um minutinho que o meu filhinho chegou. Só um minutinho. Volto já. Continuando, voltando. Então, o que acontece? Nós não somos mais crianças. Então, nós podemos, por própria vontade, nos reprogramar. E outra coisa, se
Se estiver ocupando algum lugar de vítima, pode sair desse lugar, hein? É porque não tive isso, não tive aquilo. Não, nós precisamos sair desse lugar e ativamente ocupar nosso outro lugar de assumir a nossa vida e começar a mudar as coisas. Vamos lá. O que nós podemos fazer nessa reprogramação? Superar nossos medos, inseguranças, maus hábitos. Os hábitos dizem muita coisa. E qualquer crença autolimitante. Agora, a crença ela pode ser só uma crença, uma coisa que eu penso que é, mas que na verdade aquilo não existe, ou pode ser fato. Nós precisamos determinar, isso é crença ou isso é fato. Fato é alguma coisa que acontece ou aconteceu. Crença é aquilo que eu sempre penso que é, mas na verdade nunca é. Então a gente precisa estar atento a isso também. Então vamos lá. Seguindo. Você pode usar afirmações para começar a se programar para ser confiante e bem-sucedido em tudo que faz, apenas dizendo repetidamente a si mesmo quem você quer ser, o que quer realizar e como realizará. Com repetições suficientes, sua mente subconsciente começará a acreditar no que você lhe diz. Desenvolverá uma ação a respeito e eventualmente se manifestará em sua realidade. Não é assim, falar uma mentira até virar verdade. Gente, não é isso. Verdade é verdade, mentira é mentira. Então, é falar e fazer. Colocar suas afirmações por escrito torna possível para você escolher nova programação de modo que ela conduza na direção da condição ou estado mental desejado, capacitando a revisá-lo constantemente. Repetir muitas vezes uma afirmação levará à aceitação pela mente e resultará em mudanças em seus pensamentos, crenças e comportamentos. Então, eu vou repetir que eu vou fazer X coisa, então eu passo a me comportar de uma maneira diferente, congruente com aquilo lá. Não adianta eu repetir, eu falar que eu vou fazer uma coisa e não ser congruente, quer dizer, não fazer. Acaba até virando um peso isso daí. Vamos lá, seguindo. 5 passos simples para criar suas próprias afirmações. Quer ver? Ó? Agora ele vai falar o que a gente já estava falando há um tempo atrás. O propósito de uma afirmação escrita é programar sua mente com as crenças, atitudes e comportamentos, hábitos vitais para que você seja capaz de atrair, criar e manter seus níveis de sucesso. Vamos lá. Sua afirmação deve, em primeiro lugar, articular com clareza e exatamente como você quer que sua vida seja em cada área. Então você vai parar lá. Como que eu quero que seja a minha vida, a minha saúde, a minha disposição? Como que eu quero estar nas minhas emoções, nos meus relacionamentos, na minha vida espiritual? Você vai parar e pensar sobre isso. E aqui, eu não sei se você percebeu, mas ele falou uma coisa que é a chave que nós vemos falando que eu vou bater um martelo nisso. Programar sua mente com as crenças, atitudes e comportamentos e hábitos vitais. O que são atitudes e comportamentos e hábitos vitais? São ações. Por isso que eu falo, tem que ter congruência. Não adianta a gente falar e não fazer, que traz um peso na nossa cabeça. Então vamos lá. Você pode organizar suas afirmações de acordo com as áreas nas quais você quer se concentrar. Já falamos esse daqui. Com a visão ideal para si mesmo e para a sua vida. O passo número 2. Bom, passo número 1, né? O que eu quero, eu vou determinar com clareza em cada área. Passo número 2. Por que você quer isso?
precisa fazer sentido, precisa ter um porquê. O que te motiva a querer isso que você quer? Tenha claro isso também. O sábio começa com os porquês. Aqueles que superam as tentações da mediocridade, vai haver tentações, e conquista tudo o que desejam na vida, possuem um porquê extraordinariamente estimulante que os motiva. Então, no meio do caminho, vão aparecer as tentações. E é aí que nós temos que entrar com o nosso porquê, que vai reforçar para que a gente dê continuidade naquela ação. Por isso, o nosso porquê precisa ser muito forte. Então, se eu tenho um porquê forte numa dessas áreas da minha vida e na outra eu não tenho, qual vai dar mais certo? A que eu tenho um porquê forte? Então, vamos lá. Passo número 3. Quem você está comprometido a ser para criar isso? Essa aqui, ele fala muito. Quem você está comprometido a ser. Está escrito até de um jeito diferente aqui. Então, eu me comprometo a ser a pessoa que... Minha afirmação vai nesse sentido. A pessoa que caminha 5 km por dia. Se eu quero emagrecer, por exemplo. É nesse sentido que vai ser a nossa afirmação. Eu me comprometo a ser a pessoa que faz X coisa. É o fazer que importa. Então, a minha afirmação é uma afirmação de compromisso. E depois que eu fiz um compromisso, eu preciso cumprir aquele compromisso. Senão aquilo fica martelando na minha cabeça. Então, às vezes, você pode pegar várias áreas. Mas se você quiser pegar e fazer em uma área só, para reafirmar, ter aquele viés de confirmação não verbal, que nós estávamos falando no começo, a chance de dar certo mais rápido é maior. Vamos lá. Sua vida só melhora depois que você melhora. Seu mundo exterior melhora apenas de você ter investido inúmeras horas melhorando a si mesmo. Então, existe aqui um trabalho a ser feito. São inúmeras horas melhorando a si mesmo. Ser quem você precisa ser e fazer o que você precisa fazer. Ser e fazer. São pré-requisitos para ter o que você deseja ter. Então, é ser, fazer e ter. Bom, mas as facilidades do mundo não falam isso. Elas falam só que você precisa ter. Que se você ter, você vai fazer e ser. Mas o que tem fundamento real não é isso. O que tem fundamento real é ser, fazer, depois ter. Ter é o resultado inevitável daquilo que eu fiz ou que eu não fiz. É inevitável ter. É a lógica que vai dar. O que eu fiz, eu vou ter o resultado. Vamos lá. Seja claro quanto a quem você precisa ser. Está comprometido a ser para levar a vida, o negócio, a saúde, o casamento, etc. para o próximo nível e além. Então, vamos lá. A minha afirmação ficaria no seguinte sentido. Eu me comprometo a ser a pessoa que caminha 3 km, caminha 5 km por dia. É nesse sentido que vai nossa afirmação. Não, por exemplo, se eu quero emagrecer 20 quilos. Eu sou a pessoa que pesa 65 quilos. Se eu não estou fazendo nada. Se eu estou sentado no sofá comendo bolacha. Não vai rolar, né? Então vamos lá. Passo 4. O que você está comprometido a fazer? Essas afirmações são bravas. Parece que é só falar que automaticamente as coisas vão acontecer, mas não é não. Que ações você precisará realizar consistentemente para tornar sua visão de vida ideal uma realidade? Que ações? Quer perder peso? Sua afirmação poderia dizer algo como:
Estou 100% comprometido a ir à academia 5 dias por semana e a correr na esteira por pelo menos 20 minutos. Percebeu que a afirmação é um compromisso que a gente assume conosco mesmo? Se você é um vendedor, sua afirmação poderia ser: estou comprometido a fazer 20 telefonemas em busca de perspectivas todo dia, das 8 às 9 da manhã. Das 8 às 9 da manhã, todos os dias, eu vou fazer até 20 telefonemas. As afirmações são compromissos de ações, na verdade. Você fala que está comprometido a fazer. Não uma coisa boba lá que você fala qualquer coisa esperando cair do céu. Não é disso que se trata. É importante dar passos administráveis. Experimente pequenos sucessos no caminho. É aquilo que a gente estava falando. Nós vamos crescer por nível para sentir-se bem e não se desencoraje estabelecendo expectativas altas demais para que consiga mantê-las. Pois é, um passo de cada vez, um degrauzinho de cada vez. E assim nós vamos construindo as duas afirmações, a verbal e a não verbal. Passo número 5. Acrescente citações e filosofias inspiradoras. Isso aqui é para dar um reforço, uma inspiração melhor. Vamos lá. Estou sempre atento a citações e filosofias que eu possa acrescentar às minhas afirmações. Por exemplo, uma das minhas afirmações que vem do livro de Marshall Goldsmith. Uma das afirmações desse livro é: a habilidade número 1 de pessoas influentes é o esforço sincero para fazer com que uma pessoa se sinta como se fosse a mais importante do mundo. Essa é uma das habilidades que Bill Clinton, Oprah Winfrey, Bruce Goodman usaram para se tornar os melhores em suas áreas. Essa é a afirmação do livro. Aí ele vai acrescentar o quê? Farei isso com cada pessoa com quem me conectar. Olha que legal, ele usou o que essas pessoas aqui, que são uma das maiores do mundo na questão de influência, fazem. E ele acrescentou que ele vai fazer o mesmo. Farei isso com cada pessoa. Habilidade, é o esforço sincero. Então, ele vai fazer o esforço sincero de fazer com que uma pessoa se sinta como se fosse a mais importante do mundo, como fizeram Bill Clinton, Oprah e Bruce. Olha que legal, ele usou o que o livro estava falando para mesclar e fazer uma afirmação para ele. Então vamos lá, pensamentos finais sobre a afirmação. Para que suas afirmações sejam eficazes, é importante que você sinta suas emoções enquanto lê. Não adianta ficar falando, repetindo igual um papagaio. Não é isso que nós vamos fazer. Assuma a responsabilidade por gerar emoções autênticas e infundir poderosamente tais emoções em cada afirmação que repetir para si mesmo. Divirta-se com isso. Se você está empolgado quanto a uma afirmação, não dói dançar e gritar lá até no telhado. Gritar lá do telhado. Também pode ser benéfico incorporar uma fisiologia. A fisiologia fala muito. Então, se eu tô lá, eu vou falar lá, né? Vamos supor, aqui. Estou 100% comprometido em ir à academia 5 dias. Peraí, minha boca está falando uma coisa e meu corpo está falando outra. Isso também é uma incongruência. Então eu preciso também que o meu corpo diga a mesma coisa que a minha boca está dizendo. E eu vou pôr o meu corpo a dizer isso. Tenha em mente que as suas afirmações nunca serão realmente uma versão final, pois você deve estar atualizando sempre. Nós vamos atualizar sempre por quê? Porque nós vamos subir de nível em nível, fazer de degrau em degrau. Por isso que elas vão estar sempre sendo atualizadas.
Por fim, você deve ser consciente na leitura de suas afirmações diárias. Isso mesmo, você deve ler diariamente. Dizer uma afirmação ocasionalmente é tão eficaz quanto fazer exercícios ocasionalmente. Quer dizer, se eu falar só uma vez que eu vou fazer aquilo, eu vou acabar não fazendo, né? Não vai dar resultado nenhum. Mais uma coisa a se considerar. É uma afirmação para você, ou ler este livro é uma afirmação para você mesmo. Tudo que você lê influencia seus pensamentos. Ao ler consistentemente livros e artigos positivos de automelhoria, você está programando sua mente com pensamentos e crenças que o apoiarão na criação de sucesso. Essas afirmações vão gerar crenças que vai te apoiar na hora de estar lá com a mão na massa para fazer. Porque você vai ter um porquê, porque você sabe por que você está fazendo, você sabe o que você quer fazer. É isso, é disso que se trata. Bem, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você conhece alguém que gosta, compartilhe com essa pessoa. Se você gosta, curte, por gentileza. E considere se inscrever no canal. Meu nome é Eliane, mas pode me chamar de Li. Um abraço e até o próximo!